Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o Gabriel Cacau e hoje vamos falar sobre semelhança e proporcionalidade em triângulos. Bom, a palavra semelhança normalmente é utilizada para dois objetos que se parecem, mas na matemática essa ideia vai um pouco além. A ideia de semelhança é quando dois objetos têm a mesma forma e podemos dizer que um é a ampliação ou a redução de outro. Vamos explorar mais esse conceito. Olha no slide. Um exemplo é quando temos carros em miniaturas. Normalmente, essas miniaturas mantêm uma proporção em relação às medidas dos carros originais, e quando isso ocorre, temos figuras semelhantes. Outro exemplo é quando trabalhamos com maquetes para representar um determinado espaço. O ideal é que a maquete seja proporcional à realidade, ou seja, funcione como uma miniatura e, dessa forma, a maquete é semelhante à realidade. Você já viajou para algum lugar? É muito comum, ao visitarmos um lugar pela primeira vez, comprarmos miniaturas de algum ponto turístico do local. E, geralmente, essas miniaturas são proporcionais ao monumento em questão. Veja na tela 3 miniaturas de tamanhos diferentes da Torre Eiffel, de Paris. Um último exemplo é quando damos zoom em uma foto. Ao dar zoom em uma foto, estamos fazendo uma ampliação de modo proporcional de parte da imagem. Veja na tela uma imagem da entrada do Vaticano. No fundo, temos o Castelo de Sant'Angelo. Imagine que desejamos ver o castelo um pouco mais de perto. Podemos dar zoom na imagem. Essa ideia também indica figuras semelhantes. Você sabia que também usamos a ideia de proporcionalidade nas artes? Na Grécia Antiga, no século IV a.C., havia a ideia de que a escultura de um corpo viril deveria ter a altura de 7 vezes o tamanho da cabeça. Observe a imagem. A altura da escultura é 7 vezes maior que o tamanho da cabeça da própria escultura. Bem interessante, não é mesmo? Veja que estamos trabalhando com a ideia de razão, e a razão pode ser expressa como uma divisão ou fração. Olha o próximo slide. Ou seja, se dividirmos o tamanho da cabeça pelo tamanho da escultura, será igual à fração 1 sobre 7, ou 1/7. Isto é, o tamanho da cabeça é a 7ª parte do tamanho da escultura. Vale dizer que estamos utilizando a fração como uma divisão. E a essa fração damos o nome de razão. Você percebeu que falamos bastante a palavra proporcionais, mas você sabe o que significa dois objetos serem proporcionais? Dois objetos são proporcionais quando eles têm uma razão fixa. Vamos ver um exercício de como trabalhamos com essa ideia. Sabe-se que a altura de uma determinada escultura da Grécia Antiga é de 2,1 metros. E essa escultura segue a proporção de 1/7, ou seja, a razão entre o tamanho da cabeça e o tamanho da escultura é de 1/7. Vamos destacar as principais informações do enunciado, que são a altura da escultura, que é de 2,1 metros, e a razão entre o tamanho da cabeça e o tamanho da escultura, que é de 1/7. Qual é o tamanho da cabeça dessa escultura? Vamos para o quadro. Já colocamos as principais informações no quadro, que são a razão entre o tamanho da cabeça e o tamanho da escultura, que é de 1/7, e o próprio tamanho da escultura, que é de 2,1 metros. Perceba que podemos trabalhar com o que chamamos de regra de 3. Você lembra o que é isso? Vamos juntos. O tamanho da cabeça é justamente o que queremos determinar. Então, podemos utilizar qualquer letra, qualquer incógnita para representá-lo. Vamos utilizar, por exemplo, a letra C.
C de cabeça, sobre o tamanho da escultura. Esse nós conhecemos, que é 2,1, igual a 1/7. Agora nós fazemos o que chamamos de multiplicação cruzada, que é multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda e o contrário, o denominador da primeira pelo numerador da segunda. C vezes 7 é igual a 7C, igual 1 vezes 2,1 é o próprio 2,1. Logo, chegamos que C é igual a 2,1 dividido por 7. Ao fazer essa conta de divisão, chegamos que C é igual a 0,3. Mas 0,3 o quê? Qual é a unidade de medida que estamos trabalhando? Estamos trabalhando em metros. Então, C, que é justamente o tamanho da cabeça dessa escultura, mede 0,3 metros. Vamos continuar com a nossa aula? Vamos agora ver uma situação em que não temos figuras proporcionais. Vamos começar fazendo a seguinte ampliação. Perceba que demos um zoom na estátua que aparece na figura. Mas nós aumentamos proporcionalmente, ou seja, nós aumentamos a base e a altura ao mesmo tempo e seguindo uma mesma lógica. Isso significa que as imagens das esculturas são proporcionais. Agora, vamos modificar apenas uma das dimensões. Modificamos apenas a altura e não mexemos na base da figura. Isso significa que as imagens das esculturas não são proporcionais. Você sabia que essa ideia de proporcionalidade também é utilizada na geometria? Na aula de hoje, vamos estudar a proporcionalidade entre triângulos. Na prática, a proporcionalidade entre triângulos é a ampliação ou redução de triângulos, mas vamos seguir algumas regrinhas. Veja no slide. Dois triângulos são semelhantes ou proporcionais quando as medidas de seus lados são proporcionais, os ângulos internos correspondentes possuem a mesma medida. Vamos considerar o triângulo a seguir, cujos lados medem 3, 4 e 5. E vamos fazer uma ampliação desse triângulo. Perceba que 6 é o dobro de 3, 8 é o dobro de 4, 10 é o dobro de 5. Ou seja, os lados correspondentes são proporcionais. A segunda propriedade é que os ângulos internos correspondentes têm a mesma medida. Ou seja, o ângulo interno em B tem a mesma medida do ângulo interno em E, assim como o ângulo interno em A tem a mesma medida do ângulo interno em D. E, por último, o ângulo interno em C tem a mesma medida que o ângulo interno em F. Uma outra propriedade interessante é que, quando colocamos um ângulo sobreposto ao outro, ou seja, um em cima do outro, como você vê no slide, encontramos dois lados que são paralelos. Ou seja, na figura, os lados que medem 4 e 8 são paralelos entre si. E aí, vamos fazer alguns exercícios? Olha no slide. Um engenheiro precisa determinar a altura de um prédio. Ele observa que em uma determinada hora do dia, esse prédio projeta uma sombra de 20 metros, enquanto uma árvore de 2 metros de altura projeta uma sombra de 1 metro.
qual é a altura do prédio. Vamos tentar esboçar a situação através do desenho a seguir. Vamos começar fazendo o solo. A partir disso, o prédio, cuja altura é justamente o que queremos determinar. Sabemos que esse prédio determina uma sombra de 20 metros. Além disso, o engenheiro observou uma árvore. Essa árvore tem altura de 2 metros. E essa árvore projeta uma sombra de 1 metro. Perceba que formamos dois triângulos e os raios solares são paralelos entre si. Logo, esses dois triângulos são proporcionais, ou seja, são semelhantes. Isso significa que seus ângulos internos correspondentes têm a mesma medida e seus lados correspondentes são proporcionais. Perceba que, de 1 para 2, nós multiplicamos por 2. Você concorda? Logo, o que vamos fazer de 20 para a medida que queremos determinar? Também temos que multiplicar por 2. Isso, pois os triângulos são proporcionais, são semelhantes. Logo, qual é a medida desconhecida? Qual é o valor da altura do prédio, que é justamente o que queremos determinar? A interrogação, que é a medida do prédio, é igual a 20 vezes 2. Ou seja, a altura do prédio é igual a 40 metros. E aí, preparados para mais um exercício? Vamos para o slide. Os triângulos ABC e DEF são semelhantes. Calcule, então, o valor de x. Nesse caso, não conseguimos estabelecer a razão de proporcionalidade tão fácil como fizemos no exemplo anterior. Com isso, vamos utilizar a ideia da regra de 3, que vimos lá no problema da proporcionalidade entre a cabeça e a escultura na Grécia Antiga. Podemos montar a razão entre os lados correspondentes, isto é, 6 está para 9, assim como x está para 10. Vamos então multiplicar cruzado, isto é, vamos multiplicar 9 por x, ou seja, 9x, e 6 por 10, isto é, 6 vezes 10. Temos então que 9x é igual a 60, já que 6 vezes 10 é igual a 60. Com isso, x é igual a 60 dividido por 9. Lembrando que toda fração é uma divisão. E, como uma fração, nós podemos simplificar, dividindo numerador e denominador por 3, chegando então que x é igual a 20 sobre 3. Vale dizer que, se desejarmos o valor na forma decimal, nós dividimos 20 por 3, chegando em 6,6663 pontinhos, isto é, uma dízima periódica. Chegando, portanto, ao valor de x na forma fracionária e na forma decimal. Vamos para mais um exercício. Sabendo que DE é paralelo a BC, calcule a medida x. Vamos separar esses triângulos para facilitar a nossa visualização. Perceba que o lado AB tem um pedaço que mede 6 e um pedaço que mede 3. Ou seja, o lado AB mede 6 mais 3, 9 centímetros. Agora ficou mais fácil. Podemos observar a proporcionalidade entre os lados correspondentes. Observe que de 9 para 3, nós dividimos por 3. Você concorda? Então, qual operação devemos fazer do 15 para x? Para os triângulos serem semelhantes, temos que fazer a mesma operação. Também temos que dividir por 3. Isto é, x é igual a 15 dividido por 3. Logo, x é igual a 5 centímetros. Não podemos esquecer da unidade de medida que estamos trabalhando.
Ah, importante! Vale dizer que esse conteúdo vocês também encontram no seu material. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula e até a próxima!